Como a gente estava falando do primeiro amor, também requer uma atitude da pessoa que se afastou, não é? Eu não posso querer por ela. Eu posso orar por ela, não é? É o Espírito Santo que convence, não é? Eu posso orar por ela, mas o primeiro passo, porque o amor é uma decisão, não é? Claro. Eu decidi te amar, não é? Eu decidi ir pra igreja, eu decidi amar. Então, tem que ser é uma decisão pessoal, o amor. Voltar ao primeiro amor é uma decisão pessoal. Como eu tava falando, custa nas primeiras vezes, mas depois começa a fluir de uma forma e quando você vê, você já tá naquela situação, apaixonado, extasiado outra vez, não é? E... sério. E mais uma vez. Mas o primeiro amor, voltar ao primeiro amor é algo que tem que, ou seja, começa, como nós dissemos no primeiro programa, começa com a nossa decisão em reconhecer o nosso estado, começa com o arrependimento e começa com uma decisão, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu preciso primeiro sentir e depois tomar a decisão. Primeiro tem que vir a vontade para eu tomar a decisão. E há muitas coisas que muitas vezes nós fazemos sem vontade, mas fazemos porque sabemos que temos que fazer. E quando fazemos, depois a vontade vem. Tem muitas vezes que eu sou sincero, muitas vezes eu vou para a igreja e sou pastor e não tenho assim aquela vontade de ir. Mas depois da gente ir e estamos na presença de Deus e estamos na casa de Deus, a ouvir a palavra, a receber a bênção, então nós pensamos assim, se eu não tivesse vindo hoje, tudo começa com uma decisão. E voltar ao primeiro amor, vocês estão aí escutando em casa e talvez você perdeu o primeiro amor, deixou de praticar as primeiras obras, perdeu os princípios e é uma das coisas interessantes. Eu lembro de uma vez, num episódio, que eu trabalhava como assistente na primeira igreja que eu frequentei. Eu tinha que chegar normalmente às 8 horas em ponto, que era para deixar os envelopes e tudo no lugar e tal. Então eu gostava muito de servir, sempre gostei de servir e gosto ainda muito de servir. E eu lembro-me que cheguei nesse dia por causa de uma situação específica, o culto era às 8h30 e eu, em lugar de chegar às 8, cheguei às 8h45. E aquilo para mim foi... doeu. Aquilo para mim foi como eu tivesse cometido um pecado terrível. E sou sincero, não foi hipocrisia, no meu coração aquilo pesou. E lembro-me a primeira coisa que eu fiz à igreja, quando cheguei à igreja, dobrei o meu joelho, pedi perdão a Deus por ter chegado tarde, não é? Que eu chegava às 8, mesmo o culto sempre às 8h30, eu chegava às 8, tinha responsabilidades, pedi perdão a Deus e quando acabou o culto fui ter com o meu pastor e pedi desculpa ao meu pastor por ter chegado tarde e por não ter cumprido com as minhas obrigações. Hoje em dia vê-se nas igrejas pessoas que têm responsabilidade, chegam mesmo na hora do culto, nem querem saber, nem pedem perdão a Deus, nem pedem desculpa ao pastor ou ao líder e vão assim direto. E isso também sente-se na igreja. Por exemplo, se eu estou no apoio pastoral, eu chego 1 hora mais cedo, não é? Ou meia hora mais cedo, arrumo, oro. E as pessoas não têm noção da responsabilidade que elas têm hoje dentro da igreja. É um papel importante. Quando um pastor confia um papel é porque é necessário, é preciso ser feito. E às vezes também toca naquela parte que as pessoas já não têm humildade. Sim. Não é? As pessoas querem já lugar de destaque e esquecem que tudo na vida a gente tem que começar por baixo, tem que começar em degrau, tem que ir um pouquinho avançando, não é? É igual, por exemplo, as pessoas entregam uma promessa, um dia você vai ser um grande pregador, você vai pregar em nações, não sei o quê. Aí o pastor pede assim, irmão, você pode chegar 1 hora mais cedo para arrumar? Eu chegar 1 hora mais cedo, eu vou ser um grande pregador, entende? Isso é falha no amor, não é? Quando a gente tem o amor aceso dentro de nós, o fogo da paixão aceso dentro de nós não nos importamos de fazer essas coisas. É um prazer. É um prazer chegar na igreja e ligo o computador, vou lá embaixo, o grupo de louvor tá ensaiando e coloco não sei o que nas cadeiras, vou na casa de banho, ver se tá tudo bem. E são as pequenas coisas que nós fazemos que faz o culto funcionar, não é? E eu tava lembrando, você tava falando sobre isso, lembrei de alguma coisa. Eu lembrei eu lembrei da minha igreja no Brasil. Era uma igreja onde tinha muitos jovens, não é? É uma cidade onde que quase 90% da população é evangélica. Em Goiânia, não? Em Goiânia, sim. E eu lembro que estávamos numa reunião de jovens e tem muito namoro com propósito, graças a Deus, não é? E eu lembro contar as histórias lá. Os teus namoros. Eu tinha 13 anos, não tinha história, mãe.
acho que não é bem assim, mas pronto. E os jovens, era aquela coisa, todo mês tinham conferências e as igrejas se uniam, não é, para trazer pregadores de fora, e tinha cruzadas, não sei se Sim, as chamadas conferências, não é agora? É fantástico, fantástico. E eu lembro que numa reunião, quando o pastor falava assim, nesse sábado, reunião de jovens, todo mundo ia pra casa, orava, pedia perdão. Ai meu Deus, reunião de jovem, o que vai acontecer? E o pastor chegava, conversava, e no meio da reunião, pastor, me desculpa, eu pequei. Eu e minha namorada tava não sei na onde, e eu encostei um pouco demasiado a ela. Consciência pesada. E eu tô lembrando que hoje já não há isso. Eu tô a falar de 9 anos atrás, 8 anos atrás. Perdeu-se, não é? As pessoas, é porque parece que já é tão normal as coisas acontecerem, já é tão normal o sexo antes do casamento, já é tão normal dar uma passa em alguma GAN, alguma coisa, não é GANs, alguma coisa. É tão normal, já não há princípios, as pessoas já não dão valor a princípios. E também os pais já não têm paciência de ensinar os princípios aos filhos. Não sei se tens notado isso. Sim. Os pais já não têm aquilo de, não, vou ensinar o meu filho, os pais já não têm tempo para os filhos. E as crianças nascem sem saber o que é mesmo... A essência do evangelho, né? O amor, não é? O que tu achas que os pais têm que fazer? Porque o amor não se aprende só na igreja. Começa dentro de casa, nas pequenas coisas dentro de casa. Eu acho que chegou a altura dos pais desacelerar um pouquinho, porque a gente vive num mundo tão estressante, não é? Já não há preocupação de levar os filhos na igreja. Os filhos crescem sem saber que existe outra forma de viver, que existe outro lado, existe o evangelho. O que tu achas sobre isso? Porque isso também remete à falta de amor que nós estamos vivendo hoje. Eu creio que o primeiro amor tem que começar sempre, voltamos, pelo interior, não é? Começa dentro do nosso coração, transmite-se na casa, dentro da nossa casa, e depois passa para fora, passa na igreja, não é? Porque a igreja em si é uma família, não é? A igreja não é uma empresa, ainda que se gere hoje em dia as igrejas como se fossem uma empresa, a igreja não é uma empresa, a igreja é uma família, é algo que Deus fundou, não é? E estabeleceu. Então o amor tem que começar pelas famílias, tem que começar no nosso coração, na nossa casa, com os nossos filhos, com os pais, com os irmãos, e depois esse amor tem que se refletir na igreja também como lar, como famílias. Esse amor tem que passar e ser assim espalhado por toda a igreja. Então eu creio que acima de tudo tem que haver o reconhecimento do nosso estado, a nossa falta de amor, primeiro amor para com Deus, a nossa falta de praticar as primeiras obras. Depois é aquilo que tu dizes, quando nós começamos, por exemplo, antes eu fazia qualquer coisinha, eu pedia perdão logo a Deus. Agora já fazemos coisas mais graves, não é? E já nem sentimos nem sequer vontade de pedir perdão. E aí é que estamos no caminho perigoso, não é? O caminho mais perigoso é quando nós fazemos as coisas e já não... Ainda quando o Espírito Santo fala lá naquela voz assim, bem baixinha no nosso interior, é assim... Fizeste isto errado, não devias ter falado assim, não devias ter pensado desta maneira, não devias ter agido assim para com o teu irmão, não devias ter feito desta maneira, não devias ter falado assim, não devias ter caminhado desta forma. Quando nós ainda temos esta voz assim dentro de nós, graças a Deus ainda, se você tem essa voz ainda na sua consciência, graças a Deus, porque quando nós começamos a errar e a entrar por um caminho mais profundo e começamos a pensar, então pessoas que estão na autoridade começam a pensar que nem Deus nos para, porque nós temos unção, temos autoridade, temos poder, pensamos, se calhar era um bom tema para abordarmos depois, pensamos assim como Sansão vivia em pecado, era ungido, vivia em pecado, mas estava sempre naquela boa, vêm os inimigos, Deus vai me livrar mais uma vez. Diz a Bíblia que ele se deitava com uma prostituta e falava, Deus vai me livrar mais uma vez. Ou seja, ele estava em pecado e falava, Deus vai me livrar, porque ele tinha aquele pensamento que, não, eu sou ungido e sou ungido uma vez, ungido para sempre ungido, e aqui ninguém me toca. E tu achas que hoje tem essa ação dentro das igrejas porque as pessoas não têm tanta certeza que Jesus está mesmo voltando? Eu acho que pensam assim, Jesus vai voltar, mas ainda está, e vai adiando. Eu vou-te ser sincero, vou-te dizer uma verdade chocante para muitos. Eu creio que muitos cristãos e líderes com atitudes que têm não é somente pensar em dizer assim que Jesus não vai voltar mais, mas as atitudes deles põem em causa será que realmente para eles Deus existe?
não é? Será que realmente aquilo que está escrito na palavra é o que realmente está escrito? Porque se realmente nós acreditamos naquilo que está escrito na palavra e se realmente Deus existe, como é que eu posso dormir tranquilo sabendo aquilo que eu fiz errado? Como é que eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro tranquilo? Ou seja, é chocante. Nós vimos ainda há um tempo atrás, acho que foi até o Paulo que me enviou um vídeo que eu já tinha visto, mas ele voltou-me a enviar, de um pastor que durante o culto estava a ter relações com duas mulheres dentro do escritório. Isto é verdade. Isto foi, não sei, foi num país na Sul-América, não sei se foi a Argentina ou se foi na Bolívia, Guatemala, diz? No Brasil, foi no Brasil. Então pensei que era. Pronto, e durante o culto, não é? Durante o culto, até se ouve os louvores a cantarem e ele dentro do escritório ali com duas mulheres ao mesmo tempo, ali numa orgia, não é? E eu começo a pensar, será que este pastor realmente acredita em Deus? Porque se ele realmente acreditar em Deus, não é? É claro que a igreja é um espaço físico onde nós cultuamos a Deus, mas a igreja é um lugar santo. Temos que pensar assim, a igreja é um lugar santo. Eu, por exemplo, às vezes eu recebia pessoas no meu escritório, e de repente a pessoa sem querer, não é? Dizia assim uma coisa que não devia dizer quando estava a desabafar. Eu dizia, irmão, não é por mim, mas estamos num lugar santo. Quando eu entro no meu escritório, eu entro dentro da igreja, é claro que a nossa vida tem que ser reta diante de Deus, dentro da igreja e fora da igreja, não é? Mas o que eu quero dizer é que ponto os líderes chegaram, ou não em todos, alguns, não é? De cometerem certos atos dentro da igreja durante o decorrer do culto. E depois vai pregar. Não é? E se calhar até dá uma mensagem muito bonita. Por isso é que eu digo que nunca se deve medir a santidade de um líder pelo talento dele, se está a fluir ou não. Ele hoje cantou muito bem. Hoje o louvor foi muito bom. Ele está em santidade. Não. É dom. Nós temos que medir a santidade da pessoa pelos frutos. E os frutos, muitas pessoas dizem assim, pelos frutos os conhecereis. Os frutos não é uma igreja cheia. Os frutos não é quem é um ministro de louvor, o louvor fluir. Os frutos não é um pregador que a palavra flui, que as pessoas venham ao altar chorando. Os frutos é o nosso caráter, é a nossa bondade, é a nossa humildade, é a nossa vida interior. Isso são os frutos do Espírito Santo. Então, eu pergunto-me, certas atitudes de líderes não é dizer se Jesus vai voltar, é se realmente acreditam em Deus. Já é outro fator. Não é? Isso é tão sério. Eu queria falar uma coisa para as pessoas que estão em casa, Jonathan. Eu não sei o que causou o afastamento da igreja, eu não sei o que fez você perder a sua fé em Deus. Mas hoje eu quero falar para você, procure a pessoa que te magoou, converse com ela. Líderes, tornem-se mais receptivos a isso, não é? Ouça o que a pessoa tem para falar, trate o seu interior, coloque um louvor hoje, não é? Ouça um louvor hoje. Voltar ao primeiro amor, não é? Tente orar hoje. Pode não conseguir falar nada, mas só a expressão de estar de joelhos e tentar conta alguma coisa. Isso vale pra mim também. Isso vale pra mim. Eu tenho que melhorar isso em mim. Eu tenho notado isso, Nathan, que eu estou acompanhando de forma errada, não é? Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu digo isso. Bom, vamos fazer uma oração e em casa também convido a todos a fazer uma oração para nós voltarmos ao primeiro amor com o Senhor. Eu aqui, Elano, vamos orar e em casa acompanhe-nos nesta oração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te amamos, te adoramos com todo o nosso coração e queremos voltar para ti. Queremos voltar ao primeiro amor e queremos voltar a praticar as primeiras obras. Acende a tua chama de amor e de paixão no nosso coração para que nós possamos te servir e te adorar com pureza e santidade no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.